Olá, tudo bem? Quem deseja desenvolver-se na atividade de investimentos descobre que se trata de uma jornada sem fim em busca de conhecimento. Uma jornada sem fim em busca de conhecimento. Conhecimento sobre o mundo e, sobretudo, uma eterna busca pelo autoconhecimento. Conhecimento sobre o mundo e uma eterna busca pelo autoconhecimento. Charles Munger, que é sócio do Warren Buffett, ele já disse algumas vezes: em toda a minha vida, nunca vi pessoas sábias que não lessem o tempo todo. Nenhuma. Zero. Vocês ficariam espantados com o tanto que o Warren Buffett lê e o quanto eu leio. Então veja, na era do conhecimento, precisamos amar os livros, precisamos gostar de ler. Sem conhecimento não há salvação. As pessoas que menosprezam a capacidade de aprender, que não possuem disposição de aprender, estão mortas, estão eliminadas do jogo da vida. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal, no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Aqui a gente não faz análise nem recomendação de ações, mas eu procuro aqui transmitir para vocês as coisas que eu vi, vivi e aprendi. É isso que eu faço no canal Viver de Renda. Compartilho histórias, compartilho aprendizados, coisas que eu fui aprendendo no decorrer da minha vida. Eu tenho certeza de que as coisas que eu aprendi podem ser úteis para você. Podem lhe ajudar a mudar de patamar, a alcançar resultados muito bons na sua vida profissional e no mundo dos investimentos. Maratone todos os vídeos do canal, já são mais de 700 vídeos compartilhados aqui gratuitamente. Daria para fazer pelo menos uns 70 cursos. Cursos estes que, se você fosse fazer aí no mercado, pagaria entre R$ 3.000 e R$ 4.700 por curso. E você tem uma oportunidade aqui de fazer gratuitamente pelo menos 70 cursos da mais alta qualidade, com conteúdo de grande relevância para o seu crescimento, tanto como profissional como investidor. Muito bem, estamos aqui falando um pouco sobre essa importância de ler, a importância de buscar conhecimento, conhecimento sobre o mundo, autoconhecimento, a importância da leitura. Estamos na era do conhecimento e o Charles Munger, sócio do Warren Buffett, dizendo que vocês ficariam surpresos se soubessem o quanto o Warren Buffett lê e ele próprio, Charles Munger, lê. Na busca pelo conhecimento, é importante dividir sempre essa tarefa em duas partes. É importante adquirir a experiência prática, trabalhando sempre ao lado de pessoas talentosas. Adquirir experiência prática trabalhando ao lado de pessoas talentosas. Isso é de uma grandeza enorme. Isso faz toda a diferença na nossa trajetória profissional. Eu fui muito feliz porque eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes empresários, grandes empreendedores. Tive a oportunidade de conhecer grandes executivos que muito me ensinaram, porque essa é uma característica das pessoas de muito sucesso. Muitas delas são generosas, têm esse espírito de buscar ensinar, de passar para os outros, sobretudo os mais jovens, as lições que viveram e aprenderam. Então, isso acabou me influenciando também, e o que eu fiz ao longo de minha vida profissional foi sempre tentar ensinar outras pessoas. Eu não sou professor, mas eu me considero sim um educador, porque eu sempre procurei, no ambiente empresarial, educar novas gerações de líderes,
ajudar a construir novas lideranças, desenvolver novas lideranças. E aqui no Viver de Renda estou exatamente fazendo a mesma coisa que tanto me dá prazer, que é compartilhar lições, ensinamentos, na expectativa de que isso possa fazer diferença na sua vida e assim transformar a sua realidade. Quando eu consigo isso, fico muito feliz, fico muito realizado. Então, é preciso, na busca pelo conhecimento, trabalhar, ter experiência com pessoas que são já muito bem-sucedidas, que já têm muitas histórias de sucesso. Isso é muito importante. Pessoas disciplinadas, além de serem talentosas, pessoas disciplinadas, as pessoas às quais a gente cultive a admiração, né? Que a gente admire essas pessoas. Além disso, é preciso ler muito, Precisa se apaixonar pela leitura, aprender a ler as coisas certas, livros, literatura, que pode lhe ajudar a desenvolver a sua consciência, as suas habilidades, as suas competências, conteúdos que possam ser ricos e ajudem no seu crescimento profissional e no seu crescimento enquanto investidor. Isso é fundamental para que você escreva uma história de sucesso. Importante ter como norte os ídolos. Quem são as pessoas que dizem alguma coisa para você? Você precisa encontrar ídolos, precisa encontrar referências. Eu tenho as minhas. Ao longo de minha vida, eu fui identificando pessoas de sucesso e fui tentando aprender com elas, aprender as suas ideias, seus modus operandi, como eles se comportavam, como eles pensavam. Tudo isso me deixava disposto a compulsivamente aprender com suas trajetórias. No Brasil, eu sempre tive como referências o Abílio Diniz, o Jorge Paulo Lema, Jorge Gerdau, Norberto Odebrecht. Lá fora eu tive como referências para buscar aprender sobre suas histórias o Bill Gates, o Steve Jobs, o Warren Buffett, o Howard Marks, né? E sempre buscando aprender cada vez mais com outras tantas pessoas vitoriosas. Gosto muito de esporte e me identifiquei muito com as filosofias de vida, com a disciplina, com a capacidade de formar equipes vencedoras do Bernardinho no vôlei brasileiro, do Pepe Guardiola no futebol internacional. Então é isso, é importante estar atento ao que você pode aprender. Você precisa ter essa característica, amar a leitura e a busca pelo conhecimento. Isso tem que ser uma atividade incessante. Você nunca pode estar saciado. Você tem que estar sempre faminto por conhecimento. É isso que vai lhe levar adiante. Nunca se esqueça disso. Warren Buffett foi, obviamente, o início de tudo quando a gente pensa em investimentos, quando a gente pensa em encontrar uma referência para o mundo financeiro, né? Então Warren Buffett foi de fato a pessoa que mais chamou minha atenção, mas eu não, vamos dizer assim, eu não abracei totalmente seus ensinamentos no primeiro momento. Ele me chamava a atenção, ele despertava o meu interesse, mas eu fui procurando de alguma forma ouvir muitas outras pessoas, e isso acabou, só depois que eu fui entender isso acabou me desviando do foco, porque eu acabei deixando de ser seletivo, e a gente precisa aprender a ser seletivo. Então eu acabei desperdiçando muito do meu tempo e seguindo pessoas que de alguma forma me afastaram dos ensinamentos do próprio Warren Buffett. Então, isso eu só me dei conta um pouco tempo depois, né? Mas foi o tempo suficiente para corrigir a rota e voltar à estrada original, vamos dizer assim, voltar ao caminho mais adequado, me afastando do senso comum, porque o Warren Buffett nunca foi senso comum.
Então isso é uma coisa importante. Os caminhos menos percorridos são os caminhos que nos levam de fato às histórias de sucesso. Os caminhos da multidão, eles não nos levam normalmente a lugar algum, porque a multidão está sempre perdida. Então, se afaste da multidão. Na multidão está o ruído, afaste-se do ruído. Em meio à multidão está o senso comum, aquela ideia que predomina, que prevalece na maioria das mentes. E o que caracteriza o senso comum? Normalmente, uma certa dificuldade de perceber as coisas mais importantes, as coisas mais relevantes. Trabalhei com um grande bilionário que ele me dizia: meu filho, a maioria das pessoas ficam olhando as árvores. A maioria das pessoas ficam na floresta olhando as árvores e não tem a noção do todo, não sabe o que está de fato acontecendo, porque exatamente por estar no mesmo plano que essas árvores, eles têm dificuldade de ver mais longe. O que sempre eu lhe recomendo, ele me dizia, o que eu sempre lhe recomendo, há momentos que você precisa se afastar das árvores, se afastar da floresta, suba um morro, se afaste, suba um morro para ter uma perspectiva de cima, ter um outro olhar sobre a realidade. É isso que é importante para ter essa perspectiva mais ampla. E isso poucos fazem. Este é o caminho menos percorrido, enxergar o todo, ter uma compreensão do que está à sua volta, ter um olhar mais amplo, mais periférico. Isso é fundamental para entender os problemas, entender o que está acontecendo, identificar oportunidades, perceber coisas que os outros não estão vendo. Então, esse distanciamento das árvores nos faz ter uma perspectiva ampla da floresta, do que está acontecendo com a floresta, né? Então, se afaste das árvores, se afaste do micro e procure olhar o macro. Às vezes, você tem que voltar para a floresta, para olhar o micro. Então, essa é uma dinâmica que você precisa ter. Ora você olha o específico, ora você vai olhar o geral. Então, é este movimento, né, de ponto e contraponto que você precisa fazer na sua caminhada enquanto profissional e enquanto investidor. É isso que nos leva a ter uma trajetória de êxito no que quer que a gente decida fazer. Eu queria também comentar que nessa questão de buscar investir e aprender com os investidores, a gente vai buscando aquilo que mais nos toca, aquilo que mais se afina com o nosso pensamento. E o nosso pensamento é construção. A gente não tem, vamos dizer assim, de início, uma corrente de pensamento definida. A gente vai amadurecendo isso aos poucos. E aí, obviamente, nesse processo de acúmulo de conhecimento, de busca de conhecimento, a gente vai então solidificando as ideias que fazem mais sentido. E aí, nesse sentido, é que eu, nesse caminhar, fui me afinando cada vez mais com os ensinamentos do Warren Buffett, que é daí que eu extraio a minha estratégia de investir nos últimos 3 anos. Eu tenho que investir em poucas e boas empresas. Essa é a filosofia do Warren Buffett. Diversificar pouco, concentrar muito, poucos ativos nas mãos. Carregar essas ações ao longo de muito tempo. Não ser um investidor de curto prazo. Aproveitar sempre as correções, sem medo. Corrigiu, compro mais. Corrigiu, compro mais. Nas grandes quedas, no momento que está todo mundo em pânico, ao invés de ficar dominado pelo medo, eu tenho que ir às compras e comprar as boas ações que eu já estudei, que estão com preços descontados. Não posso perder os preços descontados. Não posso perder os preços descontados. E temos, na verdade, que ir desenvolvendo o nosso modelo mental. A gente precisa entender um pouco de cada coisa, a gente não pode ser um especialista, a gente tem que ser um generalista, então a gente precisa entender um pouco de matemática financeira, a gente precisa entender um pouco de contabilidade, de administração, de psicologia, de história, um pouco de cada coisa a gente precisa ir adquirindo de conhecimento. Precisamos entender que o mercado
é um ser, vamos dizer assim, paranoico, é um ser bipolar, ora está muito eufórico, ora está muito depressivo, e você tem que conviver com estes momentos de euforia e de depressão, de euforia e de depressão. E você tem que ficar imune a ambos os estágios de bipolaridade do mercado, tanto os momentos de euforia como os de depressão. Isso não pode lhe contaminar. Você tem que ter a sua estratégia definida e se manter firme na sua estratégia, né? Mas voltando, você tem que ter os seus ídolos, você tem que ter as suas referências. Saber o que eles leram ao longo de suas vidas, saber o que eles assistiram de filmes, quais são as coisas que mais impactaram. É importante que a gente busque ter essas referências para também, a partir do momento que conhece essas referências, a gente possa também, vamos dizer assim, estudar e adquirir mais conhecimentos, né? Nessa trajetória, a gente vai tendo acesso a grandes pensadores, a grandes, vamos dizer assim, intelectuais do mundo financeiro. A gente pode conhecer o pensamento do Benjamin Graham, que foi a base da evolução do Warren Buffett. Ao mesmo tempo, a gente vai conhecer o Peter Lynch, que acabou depois influenciando ainda mais na transformação do que o Warren Buffett tinha aprendido com o Benjamin Graham, né? A gente pode evoluir com o pensamento do Philip Fisher, do Howard Marks. Todas essas pessoas a gente tem um pouco a aprender. Olhando aqui para o Brasil, a gente tem muito a aprender com o Florian Bartunek, com o André Jakurski, com o André Esteves, né? Grandes investidores, homens de investimento. Luiz Barsi, grandes investidores, homens de investimentos. Todos com muitas lições, com suas experiências. E aí você vai extraindo delas o que melhor se afina com o seu racional, com a sua estrutura de pensamento. E, obviamente, eu procuro construir esse racional, mas sem jamais me distanciar do meu eixo central de sustentação intelectual, que é a filosofia do Warren Buffett. Então eu vou agregando e vou trazendo cada vez mais conteúdo, mas sem perder essa perspectiva do eixo central, né? Então é um pouco isso que eu queria nesse vídeo compartilhar com vocês, dessa importância de nós estarmos abertos a esse mundo do conhecimento. Não dá para imaginar uma pessoa que deseja ter sucesso e não está disposta a sair de sua zona de conforto e se dedicar todos os dias à leitura, ao aprendizado. O sucesso estará sempre na rota daqueles que estão dispostos a aprender. Os que não estão a fim disso, o mundo, a vida reserva para estes apenas a derrota e o fracasso. É a preparação árdua, insistente, incessante que nos conduz às vitórias. Pense nisso, deixe seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!